Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana, uma emenda de feriado. E é claro, para vocês que estão nos assistindo, está começando mais uma edição do Show Mais. Hoje comigo, e olha só, trouxemos uma personalidade sensacional para bater aquele super papo para a gente falar de política. E hoje, ó, não é só de política regional. Ele é vereador por 2 vezes na cidade de São Paulo. Estava conversando comigo aqui nos bastidores falando de um projeto de lei polêmico que foi sancionado pelo prefeito da cidade de São Paulo na semana passada. E ele também é pré-candidato ao Senado pelo partido Podemos. Seja muito bem-vindo em nossos estúdios, Mário Covas Neto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, essa oportunidade da gente poder falar com o público ouvinte. Bom, a gente já começa então perguntando, né, questionando a sua trajetória na política. Você é vereador, agora é o seu 2º mandato. Como é que você começou? A gente sabe que, bom, política já está no sangue, né? Já é de família. Então, como é que começou tudo? Isso é interessante essa pergunta, porque, na realidade, meu pai disputou a primeira eleição dele, eu tinha 2 anos de idade. E, a partir daí, eu tive convívio e participei de todas as campanhas dele, etc., mas sempre ajudando, auxiliando para que fosse um sucesso. Algumas campanhas a gente pôde ganhar, outras perdemos. Teve um período longo que ele ficou cassado, mas eu nunca me imaginei sendo protagonista, estando na linha de frente. Nunca imaginei que eu fosse candidato. E lembro que algumas vezes, quando me perguntaram isso, eu afirmei categoricamente que nunca seria candidato. Depois o meu pai faleceu em 2001 e, a partir daí, a cobrança começou a ser maior. Porque é interessante, da mesma forma que tem gente que condena o fato de você ter sucessão familiar na política, tem gente que não compreende como é que alguém, na condição que eu tenho de ser filho de uma pessoa que deixou um legado tão grande, não era candidato. Então é uma coisa engraçada, isso você começa a ser cobrado. E eu achava que não não era esse meu caminho, mas acabei mais recentemente tendo uma experiência em Caraguatatuba. O prefeito, era o ex-prefeito, era uma pessoa do meu relacionamento pessoal, me convidou para ser secretário municipal de governo. E eu fiquei lá durante um ano e pouquinho, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência do outro lado do balcão. Ah, você nunca havia participado, então, a fundo, assim, da política. Sua primeira experiência foi como secretário de governo, é isso? Ou você já transitava nos bastidores? Não, transitava, sim, nos processos eleitorais, nas campanhas eleitorais. Entre uma campanha e outra, não. Eu participava conhecendo as pessoas, mas não tinha tarefa. Depois da faculdade, eu tive meu escritório de advocacia. Só um período que, logo depois que eu me formei, fiquei durante 4 anos, 5 anos, respondendo pelo escritório político do meu pai. Mas mesmo assim era uma coisa de bastidor, não era linha de frente. E aí, depois que eu tive a experiência lá em Caraguá, acabei vou aceitar um desafio de tentar representar bem as pessoas, porque é uma responsabilidade você assumir uma condição de filho de alguém que teve uma história, né, tão forte. Então, se é um motivo de muito orgulho, também é de muita responsabilidade de você poder corresponder à expectativa que eventualmente pode criar uma candidatura assim. E você foi secretário de governo, então, em Caraguatatuba. Como é que foi essa primeira experiência? Porque é um cargo importante, né? Onde responde ali, praticamente é o interlocutor ali do prefeito, é o tempo todo. Mas veja bem, nesse caso, pela minha relação com o prefeito ser da forma que era, na verdade, eu despachava junto com ele. Eu não tinha nem sala, não tinha mesa, não tinha nada. Eu fazia muito mais a relação entre Caraguatatuba e o governo do estado. Era essa mais a minha função. E como um confidente, alguém que o prefeito podia dividir as suas angústias, os seus temores, as suas ideias, enfim, era essa mais a minha responsabilidade. A chefia de gabinete, nesse caso, é que assumia toda a função burocrática da prefeitura. Você foi o 5º vereador mais votado da cidade de São Paulo, mais de 75 mil votos. É muito voto na cidade de São Paulo, a gente sabe.
Como é que foi essa experiência de campanha? Foi exatamente o que você disse, dos bastidores e de repente você decidiu ser o candidato. Então, é que eu passei por uma campanha anterior, que eu tive a primeira eleição, continuando, eu tive lá em Caraguá e virei candidato a vereador em São Paulo. Na primeira eleição, eu tive algo como 60 mil votos, que já foi uma votação expressiva. Bem expressiva. Bem, e aí, durante todo o período, os 4 anos como vereador, você vai tocando a tua vida e fazendo os projetos e atuando, enfim, participando, mas você não sabe se você, de fato, está conseguindo agradar as pessoas na representação que você se propôs, né? Você só vai saber isso quando vem um outro processo eleitoral. Na segunda eleição. E aí, você só sabe, de fato, o resultado na hora que as urnas abrem, né? Quando a contagem de voto acaba e que, nesse caso, para minha felicidade, foi uma votação maior do que eu tive na primeira vez, coisa de 25% maior. O que me deu uma certa tranquilidade, ou uma segurança de que o caminho que eu estava trilhando era um bom caminho, né? Um resumo rápido do seu primeiro mandato. Quais foram os projetos de leis aprovados, que você encabeçou, enfim? Então, eu tive um problema no primeiro mandato. Como eu era um vereador de oposição... Pela gestão do prefeito Fernando Haddad. Exato. Eu tive muitos projetos vetados, muitos. E acho que a grande parte deles foram vetados simplesmente porque eu era um vereador de oposição. Pelo menos essa ficou a minha impressão, porque... são projetos que, a meu ver, são projetos interessantes para a cidade. Não visava criar um constrangimento para o prefeito ou uma dificuldade para ele. Bem, sendo assim, o que eu fiz agora foi reapresentar todos esses projetos. Exatamente para mostrar que agora, num governo do qual eu apoio, estou apresentando o mesmo projeto. Não é para constranger, muito pelo contrário, é para melhorar a situação. Agora, meu campo de atuação é muito vasto, não tem uma área específica. Então, eu tenho projetos que têm a ver com a área de saúde, tenho muitos projetos que têm a ver com mobilidade, tem projetos de proteção animal, você tem projetos que diz respeito até mesmo a uma questão de segurança jurídica, que é o fato de um banco de DNA. Enfim, tem várias coisas que a gente propôs. Esse projeto foi aprovado? Esse do Banco de DNA? Foi vetado. Foi vetado, foi né? Um que foi vetado e outro que eu reapresentei. Esse Banco de DNA é bem interessante, porque a ideia é você fazer um banco de armazenamento de DNA de todas as pessoas que foram sepultadas na condição de indigente. Por quê? Porque tem uma série de doenças neurológicas e uma série de problemas em que faz que a pessoa, eventualmente, se afaste dos seus familiares e fique perambulando pelas ruas e acabe falecendo. E muitas vezes perdeu o documento, a autoridade pública acaba recolhendo aquele corpo e, como não tem identificação, acaba enterrando como indigente. Muito bem, essa família, eventualmente, desse indigente, que tem lá um bem, tem uma propriedade, etc., ela não consegue se desfazer do problema, porque se quiser vender, fazer sucessão, uma separação judicial, tudo, não faz porque ele está desaparecido. Se você fizer um banco de DNA, vai permitir que essa família possa, amanhã, fazer uma confrontação do DNA dela própria com esse banco, para ver se identifica aquela pessoa que está desaparecida. Muito interessante. Você fez um estudo, um levantamento? Nós fizemos um levantamento, não tem, isso é uma coisa inédita, tinha uma coisa de banco de DNA no Paraná, e o custo disso não é um custo alto, porque São Paulo na cidade de São Paulo tem cerca de 900 pessoas que são enterradas como indigentes. O custo daria algo como R$100 por pessoa para fazer esse banco, o que daria um número muito pequeno ao alcance que isso pode ter. Então, esse é um projeto, entre outros. Muito bem, olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta e continua esse super papo com Mário Covas Neto aqui na TV Mais.
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. De volta aqui com o nosso Show Mais dessa sexta-feira, emenda de feriado, um super bate-papo com o Mário Covas Neto, ele que é presidente estadual do Podemos, pré-candidato ao Senado também, e também vereador pela cidade de São Paulo, está no seu segundo mandato. No bloco anterior, estávamos discutindo e falando sobre os projetos de leis, né, aprovados, feitos, enfim, pelo Mário Covas, conhecido, seu apelido é Zuzinha, né? É. Por quê? Porque meu pai tinha o apelido de Zuza, então eu já nasci com o mesmo nome, mesmo apelido. Desde que nasci, eu já nasci com o apelido. Zuzinha, muito bem. Bom, recentemente o Bruno Covas sancionou o projeto de lei falando sobre os fogos de artifício e você é um dos coautores, é isso, do projeto? Isso. Um projeto polêmico que, inclusive, os vereadores da Câmara Municipal aqui da cidade de Santo André também entraram com um projeto semelhante para ser aprovado e provavelmente será discutido agora na próxima terça-feira. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque no ano de Copa do Mundo, como é que a gente não vai ter fogos de artifício na cidade de São Paulo? Na verdade, não proíbe os fogos. Proíbe fogos com estampido alto. Você pode ter fogos ornamentais, desde que não tenha o barulho que provoca aqueles foguetes que a gente vê muito em comemorações. Por quê? Porque existem aves que morrem em função disso, existem animais domésticos que sofrem bastante pela sensibilidade que têm auditiva, e muitas vezes acabam no desespero, correndo, sendo atropelados, etc. Mas você também tem crianças que sofrem com esse barulho, você tem idosos, você tem enfermos e tem os autistas, que também têm uma sensibilidade auditiva bem grande. E o fato de ter a sensibilidade faz com que ele, em alguns casos, relatos de autistas que começam a dar cabeçada na parede em função do barulho excessivo. Bem, então esse universo pode ser beneficiado. Além disso, você tem uma outra questão, você tem uma questão de segurança também de saúde. Você sabe que no período de festas juninas, por exemplo, dobra o número de atendimentos nos hospitais em virtude de queimaduras decorrentes dos fogos. Então, também tem mortes relatadas de pessoas que acabaram sendo... Aí é fogos de qualquer natureza, tá? De pessoas que acabaram morrendo em virtude de queimaduras. Então, e até tem um dado interessante também, a empresa de reciclagem não aceita fogos usados, porque eles têm a preocupação de que não tenha sido detonado toda a pólvora e que aquilo possa, no processo de reciclagem, detonar a bomba. Então, eles não aceitam. Então, você tem uma série vamos dizer, de benefícios. É uma medida exagerada? Eu acho que não. Eu acho que é possível a gente conviver e estimular a indústria de fogos para que ela faça a alternativa àquele barulho todo que se escuta. Ou seja, então, olha, para ficar bem claro para você que está nos assistindo, não está proibindo os fogos de artifício, e sim aqueles barulhentos. Vai poder ter fogos, como na Disney, né? Aquele momento bonito, mágico. É isso, e como no fim do ano tem em toda a parte do mundo. A gente vê aqueles espetáculos de fogos. O espetáculo não são os barulhentos, os espetáculos são aqueles que são coloridos. E que fazem aquela beleza que é a passagem do ano. Muito bem. Você migrou do PSDB para o Partido Podemos e agora, né, uma surpresa, é pré-candidato ao Senado. Por quê? Porque o quê? Porque eu sou candidato ao Senado? Ao Senado e porque migrou do PSDB para o Podemos. Muito bem. Então, primeiro é o seguinte, eu saí do PSDB. Eu saí do PSDB porque o PSDB já não representava mais aquilo que ele já representou no passado. O PSDB foi criado lá atrás com uma série de partidos de líderes com um componente ético muito forte e a partir acho que do exercício do poder acabou sendo modificado, aceitando pessoas que estavam mais interessadas no poder do que propriamente no partido, e ele foi se modificando e hoje ele não é sombra do que foi no passado. A gente, enquanto esteve lá, especialmente nos 2 últimos anos em que estive à frente do Diretório Municipal do PSDB, pude tentar
fazer com que ele voltasse às suas origens. Inclusive insistindo muito na realização das prévias que culminaram com a vitória do João Dória e que permitiu que ele fosse o candidato do PSDB. Se não tivesse as prévias, ele não seria o candidato. E isso acabou resultando na vitória, uma vitória no primeiro turno da eleição. Bem, mas ele mesmo, depois de eleito, também começou a tratar o PSDB como se fosse dono. E não só ele, quer dizer, o Aécio agiu assim, e o Aécio acabou, de fato, com toda a imagem que o partido tinha do ponto de vista ético. Então, eu fui vendo que as coisas não iam bem, lutando internamente, até que chegou um determinado momento em que uma gota d'água fez transbordar o copo de insatisfação e eu resolvi, então, sair. Bem, saí e fiquei um mês analisando se eu devia ir para outro partido, que partido seria esse. E tive várias conversas. E aí optei pelo Podemos por 3 razões distintas. A primeira, porque é um partido pequeno, ainda sem grandes vícios dos grandes partidos e que a gente possa, de alguma forma, influenciar para que ele tenha uma democracia interna, uma atividade interna importante do jeito que a gente acredita que tem que ser. Segundo, que tem à frente desse partido uma deputada federal, Renata Abreu, uma mulher, e extremamente capaz, que transformou um partido que tinha 4 deputados em 18 numa bancada federal, em que não tinha nenhum senador para 5 senadores, hoje é a 4ª bancada no Senado Federal. Isso sem nenhum tipo de troca, a não ser a expectativa de contribuir para transformar o país. Nós temos um candidato a presidente da República, que é o terceiro motivo que me fez mudar, que é o senador Álvaro Dias, alguém que tem 42 anos de vida pública, absolutamente sem manchas, e alguém extremamente combativo na sua vida toda e com um apoio popular no seu estado, que é o Paraná, que é invejável. Você tem uma ideia, ele já foi deputado estadual, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e senador por 3 mandatos seguidos. Essa é a última eleição, ele foi reeleito com 80% dos votos do seu estado, o que mostra o prestígio que ele tem. E alguém que, além de ser atuante, ele tem todo um discurso para essa eleição que eu acho que vai ao encontro do que o eleitor está pretendendo, que é uma ruptura do toma lá da cá, é uma ruptura do status quo, de promover as mudanças com coragem, coisa que, infelizmente, há muitos anos a gente vê o discurso de que é importante a mudança, mas pouca disposição para isso ser feito. Então, esse foi o terceiro motivo que me fez mudar para o Podemos. Mudar não, entrar no Podemos. Você sabe que tem um Podemos na Espanha, né? Um partido... mas não é... Não tem. Não tem, não. É muito mais o partido, ou o modelo do Barack Obama do que o europeu. O europeu, inclusive, é um agrupamento de direita muito forte. Bem forte, inclusive. Não tem nada... E agora essa pré-candidatura ao Senado, você esperava, o partido que te convidou, então, como é que foi essa construção? Na realidade, ainda quando eu estava no PSDB, desde o ano passado, eu tenho externado a ideia de ser candidato a senador. Então, não houve mudança no meu pleito, na minha ideia de que caminho tomar. No caso do Podemos, já havia, o senador Álvaro Dias já tinha falado comigo até antes mesmo, quando eu estava no PSDB, sobre a ideia de eu ir para o Podemos. Eu disse que eu não iria, porque, enfim, não tinha condições de sair do PSDB. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo de uma forma tão, enfim, precipitada, que acabou me levando a isso. Acho que, pelo acúmulo de conhecimento que eu adquiri, não só como vereador, mas especialmente com a vida toda política que estive perto do meu pai, acompanhando meu pai e coordenando campanhas de outros, do Bruno mesmo, de um outro vereador em São Paulo, enfim, você vai adquirindo experiência e eu acho que eu me capacitei para exercer essa função. É mais do que isso, eu acho que é preciso que você tenha senadores em São Paulo que sejam capazes de defender o Estado, independentemente
do partido do governador e do presidente da República. Acabar com essa coisa de que se o presidente é de um partido e o governador é de outro, eu tenho que optar por um lado ou pelo outro. Não. A opção do senador tem que ser pelo Estado. E ele tem que trabalhar firmemente para que São Paulo seja reconhecido como o estado mais importante da nação e que mereça a atenção que, infelizmente, não tem tido. Esse seria o mundo perfeito. É o que nós esperamos para todos os políticos eleitos agora. Espero que tenha uma renovação. Nós conversamos um pouquinho sobre a região do Grande ABC Paulista nos bastidores. Como é que você enxerga aqui a nossa região? Eu acho que toda a região aqui da região metropolitana de São Paulo, e não é só o ABC, é a região metropolitana mesmo, ela precisa ter um entrosamento melhor. Nós não temos mais barreiras do ponto de vista de fronteiras. Você entra numa cidade, sai de uma cidade e entra na outra, se não tiver algum aviso, ou alguém que diga, olha, aqui é a divisa, você nem fica sabendo. Mas tem ações que são feitas separadamente que podem influenciar a vida do vizinho. Por exemplo, em São Paulo tem o rodízio dos automóveis lá que funcionam de uma determinada maneira, com placas, dois finais de placas por semana, em horários, por dia de semana, em horários pela manhã e pela tarde, enfim. E não tem no resto dos municípios. Imagine, então, que aqui se adotasse essa regra. Vamos fazer também o rodízio. E que a regra aqui fosse completamente diferente de São Paulo. Como é que ficaria o cidadão que mora em São Paulo, que vem trabalhar aqui, ou vice-versa? Viraria uma bagunça só. Isso para dar um exemplo, mas tarifa de ônibus, tarifa de transporte público, você tem a tarifa intermunicipal e você tem a tarifa municipal. E aí cada município é de um jeito. A questão de água, por exemplo, você tem um abastecimento de água, você tem municípios aqui que são os grandes reservatórios das águas e outros que são só consumidores. É preciso que aquele tenha condições de fazer uma preservação da água adequada para servir a esse. Portanto, esse aqui tem interesse naquele. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento melhor, e não só na área do executivo, mas especialmente na área do legislativo, para você ter algo tratado conjuntamente. Muito bem, Mário Covas Neto. Olha, chegou ao fim nosso programa, então 30 segundos para você se despedir do nosso telespectador. Bem, muito obrigado. Desculpe se eu fui muito complexo em cada coisa que eu falei aqui, mas eu agradeço muito, muito a oportunidade que a gente tem. Eu fico muito entusiasmado com os temas e por isso mesmo acabo me estendendo, talvez um pouco exagerado. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você também. Obrigada a você também. E olha só, o nosso Show Mais dessa sexta-feira fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, às 19 horas, ao vivo no J Mais ABC. Um ótimo final de semana.